A maioria dos ninjas em Naruto são capazes de usar uma variedade de jutsus diferentes em batalha, como ninjutsu, genjutsu e taijutsu. Essas são as três principais categorias de jutsu, mas tem várias subcategorias que também são eficazes, e durante todo o anime de Naruto teve muitos ninjas que usaram vários jutsus conhecidos até hoje. Só que também tem várias técnicas menos conhecidas que desapareceram da memória de quase todo mundo porque elas não eram tão usadas assim. E eu quero saber se você lembra dessas 10 técnicas esquecidas de Naruto que eu vou te mostrar aí no final do vídeo. Pra quem ficar, comenta aí quantas dessas técnicas, dessas 10, você conhecia e tinha esquecido. E aí, senhores, beleza? Essas 10 técnicas se encaixam mais em ninjutsu e taijutsu, mas tem algumas de genjutsu que foram esquecidas e ainda mais aquelas técnicas menos conhecidas que tem uma zoaçãozinha, mas que ainda é eficaz da sua própria maneira. Jutsu de invocação Rashomon. O usuário conhecido é o Hashirama e o Orochimaru, que tem a classificação ninjutsu de nível B. Na maioria das vezes, o jutsu de invocação é usado mais para invocar animais ou ferramentas ninjas durante o combate. Só que tem casos raros que ele é usado para invocar estruturas defensivas como o portão Rashomon. No anime esse portão foi mostrado 3 vezes. E o objetivo dele é bloquear a maior parte dos ataques físicos para não chegar no usuário. Mas o mais importante aqui é que os ataques sempre se danificam quando tenta passar pelo portão, até porque esse portão é gigante. Além também de lembrar de um rosto de um Yonkai que tem uma intenção de intimidar os outros. Um exemplo foi na luta entre o Kiba e o Sakon, onde o Sakon invoca o portão Rashomon, que consegue bloquear o ataque de transformação de lobos de 2 cabeças do Kiba e do Akamaru. E outro usuário desse jutsu é o próprio Orochimaru que eu falei, um dos ninjas mais fortes da história, que foi dito que essa invocação do Rashomon é o jutsu defensivo mais forte dele, e foi na luta contra o Naruto envolvido em chakra da Kyuubi que ele usou não um nem 2, mas 3 portões Rashomon, que é bem mais difícil de invocar dependendo da quantidade, para bloquear a bomba de chakra do Naruto que dizimou tudo pela frente até parar nos portões. Marcação dinâmica. O usuário conhecido é o Akamaru com a classificação de taijutsu. Os membros do clã Inuzuka lutam lado a lado com os cães ninjas que são bem leais para eles, usando uma técnica de assinatura do próprio clã que envolve imitar perfeitamente os movimentos dos seus cães ninjas. E essa técnica chama marcação dinâmica, que confunde o inimigo, podendo cegar temporariamente ele se alguma urina entrar no olho, porque a movimentação do cão ninja dessa técnica é saltar no ar enquanto espalha urina pela área ao redor do combate e nos outros ninjas. Pode parecer uma técnica boba e nojenta, mas é muito eficaz, principalmente para um clã que usa cães ninjas. E a primeira vez que ela foi usada foi na luta do Kiba e do Akamaru contra o Sakon e o Yakon. O Akamaru usou a marcação dinâmica nesse arco, na missão para recuperar o Sasuke. Só que essa técnica é como se fosse um componente para uma técnica de ataque mais forte, é como se fosse um pré-requisito da técnica presa de lobo, onde o Kiba e o Akamaru estão na transformação do lobo de 2 cabeças, e por causa da rapidez dessa técnica presa de lobo, onde tem um movimento giratório para atacar um inimigo, eles não conseguem enxergar, e aqui entra a marcação dinâmica para colocar um cheiro no inimigo que o Kiba e o Akamaru pode rastrear, que fica mais fácil para acertar um ataque mais forte. Jutsu de destruição mental. Os usuários conhecidos é o Inoishi, Yamanaka e Aino, com classificação de ninjutsu nível B. O jutsu de transferência de mente é uma técnica de assinatura do clã Yamanaka e foi usado em vários momentos ao longo de Naruto, e os membros mais habilidosos do clã estão num nível acima. Eles podem usar o jutsu de destruição mental, que foi usado 2 vezes. Nesse jutsu, o usuário assume o controle do corpo do alvo, enviando chakra para o sistema nervoso dele, e ao fazer isso o usuário pode controlar o corpo do alvo e forçar ele a matar os próprios aliados contra a vontade dele. E essa foi uma das vezes que foi usado. No arco da invasão do Orochimaru em Konoha, que o Inoishi, o pai da Ino, usou o jutsu de destruição mental para eliminar vários ninjas da areia, que indica também que o jutsu pode ser usado em vários alvos ao mesmo tempo. Esse jutsu ele consegue superar a transferência de mentes, que é um nível mais baixo, porque a mente de quem fez o jutsu, no caso a Ino, o pai dela, permanece dentro do seu próprio corpo, que reduz o risco de vida deles. Jutsu do templo Nirvana. O usuário conhecido é o Kabuto Yakushi, com classificação de genjutsu nível A, e a maioria dos fãs de Naruto pode não conhecer o jutsu do templo Nirvana porque ele foi usado só uma vez na obra, mas ele é um genjutsu muito forte que é projetado para colocar várias pessoas em um sono profundo de uma ilusão.
E o movimento dessa técnica é que aqueles que são vítimas do jutsu do Templo Nirvana, eles veem muita pena branca voando no céu antes e a partir disso eles caem num sono e não podem ser acordados normalmente. Nem os sons de combate conseguem acordar eles. Então as vítimas ficam num estado vulnerável, mas ao mesmo tempo elas não sentem nenhum tipo de dor ou desconforto. E a única vez que foi usada essa técnica foi no arco da invasão do Orochimaru em Konoha, onde o Kabuto usou o jutsu do Templo Nirvana para colocar todo mundo no estádio sob a mesma ilusão e consequentemente ficar desacordados. E o mais difícil de tudo foi que os ninjas da Folha que conseguiram sair desse genjutsu foram colocados em uma situação difícil porque eles tinham que lutar cercado por várias pessoas indefesas. Dança da Lua Crescente. O usuário conhecido é o Hayate Gecko com classificação ninjutsu de nível A. O Hayate teve pouco tempo de tela, mas ele é um Jonin acima da média, e é por isso que ele foi ressuscitado durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Ele também foi o único usuário canônico da Dança da Lua Crescente, que combina esgrima de alto nível com clones das sombras. E essa técnica precisa que o usuário e 2 clones da sombra ataquem o mesmo alvo com armas de lâmina. No caso do Hayate, ele tem uma katana. E o movimento dessa técnica é que os 3 saltam no ar ou não em uma formação de lua crescente. E todos os 3 ataques têm que mirar nos pontos cegos do inimigo, que torna quase impossível ele se defender contra todas as 3 lâminas, além de que cada um desses ataques é projetado para ser fatal. Então desviar de 2 dos 3 golpes não ia adiantar muito. E a primeira vez que essa técnica foi usada pelo Hayate, que usou a Dança da Lua Crescente, foi contra o Baki, o ninja da Vila da Areia, que estava como supervisor do time Gaara, só que não foi o suficiente para derrotar ele naquele momento. Estilo de luta Punho Bêbado. O usuário conhecido é o Rock Lee com classificação Taijutsu. O Rock Lee é um dos personagens mais carismáticos de Naruto e ele é um verdadeiro mestre de Taijutsu. Ele dominou várias técnicas avançadas de Taijutsu com pouca idade e também conseguiu abrir a maioria dos portões internos. Só que foi durante a missão de recuperação do Sasuke que ele revelou uma das técnicas mais icônicas de toda a série, que é o estilo Punho Bêbado, e como o próprio nome já diz, esse estilo de luta só pode ser usado por alguém que está embriagado, onde o usuário dessa técnica fica provocando o oponente dele que não consegue acompanhar os movimentos aleatórios e todos sem jeito que ele faz. Prova disso foi na luta do Kimimaro contra o Rock Lee, e o Kimimaro era um dos melhores lutadores do Orochimaru, só que o Lee usou o estilo Punho Bêbado para neutralizar o Taijutsu aprimorado pela Kekkei Genkai do Kimimaro, com vários movimentos defensivos totalmente aleatórios e nada tradicional. Assim, essa técnica e a primeira da lista é uma das mais icônicas que tem pra mim. Defesa Suprema, o escudo de Shukaku. O usuário conhecido é o Gaara com classificação ninjutsu. O Gaara tentou matar o Rock Lee já 2 vezes durante o exame Chunin, mas depois ele recompensa salvando o Lee do Kimimaro durante a missão de recuperação do Sasuke. E nessa época o Gaara ainda era um Jinchuriki do Shukaku, o Umakauda, e ele desenvolveu um jutsu defensivo com o nome do Shukaku que chama a Defesa Suprema o escudo de Shukaku, que é criado quando o Gaara usa o chakra dele para reunir os materiais mais densos do solo, e a partir disso ele comprime esses materiais e mistura tudo até virar areia. Então a nova areia forma um escudo na frente do Gaara que tem a mesma aparência do Shukaku em miniatura. E o mais maluco é que o Kimimaro usou a técnica dele, Dança da Clements, onde ele manipula todos os ossos do corpo para criar uma única arma de osso que ele coloca no braço, para ficar o mais duro possível. E esse escudo foi forte o suficiente para bloquear um golpe direto dessa técnica. E pode parecer bobeira, mas a areia pessoal do Gaara já dá para ele uma defesa absurda, suficiente. Então faz sentido ele ter usado o escudo do Shukaku só uma vez. Jutsu da Escuridão Infinita. O usuário conhecido é o Tobirama Senju, com classificação Genjutsu nível A. O arco da invasão de Konoha pelo Orochimaru apresentou uma batalha entre o terceiro Hokage e os 2 primeiros Hokages que foram reanimados, e foi nessa luta que apareceu o Jutsu Escuridão Infinita pela primeira vez. Essa técnica é um Genjutsu de nível Kage que coloca uma escuridão alucinante na visão do alvo, e o resultado disso é que o alvo é engolido pela escuridão completa, como se estivesse preso no fundo de um buraco negro. Isso deixa o outro ninja numa situação muito delicada, já que ele praticamente ficou cego. E o terceiro Hokage é um dos Kages mais fortes da história e até ele teve dificuldade com isso. Só que por sorte ou não, essa técnica tem uma escapatória, onde o ninja pode sentir o cheiro do usuário ainda, e um Kage experiente como o terceiro pode sentir os ataques que ele está recebendo e tentar bloquear. Esse jutsu assim não durou muito, só que ajudou a destacar o quê? O quanto é assustador uma luta de nível Kage pode ser.
Manipulação do moinho de vento. O usuário conhecido é o Sasuke Uchiha com classificação ninjutsu. O Sasuke ficou com muito medo do poder do Orochimaru quando eles se encontraram pela primeira vez na Floresta da Morte, mas na segunda batalha deles foi mais equilibrada. E aconteceu do Sasuke usar o jutsu manipulação do moinho de vento com o Sharingan ativado. E foi assim um sucesso, mas o movimento para fazer essa técnica é um pouco complicado. O usuário prende o fio numa Shuriken e a outra ponta do fio numa Kunai antes de lançar a Shuriken no alvo. E esse outro ninja vai desviar do ataque da Shuriken, só que elas ficam se movimentando ao redor dele e se enrola em volta de uma árvore puxando o alvo contra a árvore. E no caso do Sasuke, que usou esse jutsu, ele completa usando o jutsu Fogo do Dragão nos fios que estão ligados agora no outro ninja, que é o Orochimaru, que acaba atingindo ele, mas ele ainda sobrevive. Mas não é tão simples assim, porque essa técnica só pode ser feita corretamente se o usuário prever com sucesso os movimentos do outro ninja, o que significa que o Sharingan é o mais importante aqui. E pra mim essa técnica foi muito hypada quando eu assisti pela primeira vez, toda a construção e o jeito que ela é. 1000 anos de morte. O usuário é o Kakashi e o Naruto com classificação Taijutsu Rank E. E eu acho que esse jutsu não é tão esquecido assim, mas o 1000 anos de morte estreou durante o teste do sino do time 7, que torna uma das primeiras técnicas assim mostrada em Naruto, que virou ícone. E mesmo com esse nome que pode parecer muito ruim, o movimento é totalmente não letal, porque o ninja junta as mãos e estende o dedo indicador e o segundo das duas mãos como se fosse um sinal de arma. E é aquilo, o ninja vai enfiar os 4 dedos na onde o sol não bate no alvo. E pode não ser letal, só que pela reação do Naruto pode causar muita dor. Quando o Kakashi usa pela primeira vez, a dor desse jutsu fez o Naruto voar. E enquanto o Naruto lutava contra o Gaara, ele também usou uma variação dessa técnica dos 1000 anos de morte, só que ao invés de dedos ele usou uma kunai com explosivo e colocou naquele canto. Só imagina a explosão. E é absurdo como o Naruto tem vários jutsu que você nem lembra e ainda assim são jutsus muito da hora. Não é só aquele jutsu que todo mundo conhece, Rasengan, Chidori. Então tem essa mescla que enriquece mais as lutas e o universo todo em Naruto. E eu quero fazer muito mais desses vídeos aqui, e para isso eu preciso do apoio da fanbase de Naruto por aqui, porque eu tenho uma novidade muito louca no canal, que vai ser um projeto, e isso aqui é pra quem ficou até aqui, vai ser um projeto gigante de analisar todos os capítulos de Naruto do 1 até o 700, sem filler nenhum, porque Naruto terminou em 2015, então nenhum canal tem essas análises de Naruto capítulo por capítulo, sabe? Tipo One Piece, que tem toda semana, ou Jujutsu, que já teve. Eu queria trazer esse conteúdo pro canal, mas para isso, claro, eu preciso do feedback de vocês e também do apoio de todo mundo, porque isso daqui vai ser gigante. Gente, valeu por ter assistido até aqui, fica de olho no canal que vai vir muita coisa aí saindo de Naruto, Boruto. Forte abraço, galera, valeu, fui!